depois que entrou o pecado, o seu primeiro efeito foi o de abrir os olhos de Adão e Eva para a sua nudez. Imediatamente sentiram-se envergonhados e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o primeiro sentido para a vestimenta é o de cobrir. As roupas são usadas para cobrir a nudez. As cintas feitas de folhas de figueira não poderiam durar muito porque logo se secariam e partiriam em pedaços. Deus, então, vestiu Adão e Eva com vestimentas de pele que eram mais duráveis. O seu propósito era cobrir os seus corpos. Devemos dizer aos novos convertidos que o propósito do vestir é cobrir e não expor. Qualquer vestido que não seja para cobrir é questionável, se for utilizado para qualquer outro propósito que não seja o de cobrir é ainda assim errado. A vestimenta é para cobrir. Quando Adão e Eva pecaram, a nudez deles foi vista. 1656 anos mais tarde, Noé saiu da arca. Plantou uma vinha e embriagou-se. Como resultado, tirou suas roupas e se descobriu. Adão, o primeiro homem, viu que estava nu após comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Noé, no entanto, descobriu-se após beber vinho feito de uvas. Antes da queda, Adão não tinha necessidade de vestimenta, mas depois teve necessidade dela. No caso de Noé, antes de sua queda ele estava vestido, depois, porém, ficou nu. Em Levítico nos é dito que as vestes, como também as pessoas e as casas, podem ser contaminadas com a lepra. Muitas das vestes de hoje em dia, especialmente as vestes das mulheres, têm a praga da lepra. 2 tratamentos. Encontramos em Levítico 13 que há 2 maneiras diferentes de tratar uma veste contaminada pela lepra. Ao examinar tal veste, se o sacerdote achar que a praga se estendeu, ordena que aquela veste seja queimada, pois ela tem lepra maligna. Se a praga não tiver se espalhado, ordena que a parte com lepra seja rasgada da urdidura ou da trama e então a veste seja lavada. Se ainda a praga não se espalhar, a veste deve ser lavada uma segunda vez, então estará limpa. Mas se a praga se espalhar, ordena que a veste seja queimada. Indague a Deus. Os novos irmãos que nunca tiveram alguma experiência neste assunto deveriam tomar nota. Vocês podem ter dúvida sobre algumas de suas roupas, se podem ou não usá-las. Por que não trazê-las ao Senhor? Ele é o nosso sumo sacerdote. Peça a ele para lhes mostrar se podem ou não usá-las. Não pensem que tal assunto é muito pequeno. Para novos convertidos, especialmente para as irmãs, as roupas são um grande problema. As outras pessoas não podem lhes dizer quais as roupas que têm praga da lepra e quais as que não têm. Vocês mesmos devem trazê-las ao Senhor a fim de saberem. Lembrem-se, a pessoa com lepra deve sair para um lugar à parte, fora do arraial, a casa com lepra deve ser derrubada, a veste com lepra deve ser queimada. Algumas roupas, depois de feitas algumas alterações tais como alongamento das mangas, uma certa mudança de estilo, ou tingimento para uma cor diferente, ainda poderão ser usadas. Outras, mesmo após feitas alterações, parecem ter ainda praga nelas. Consequentemente, devem ser descartadas. Os novos convertidos deveriam trazer suas roupas uma por uma ao Senhor para que ele as examine e lide com elas. Espera-se que quando irmãos ou irmãs saem de casa, possam ser reconhecidos como cristãos. Espera-se, ainda, que suas roupas não lancem dúvidas sobre a sua confissão cristã. Pelas nossas vestimentas os homens irão julgar se somos ou não cristãos. Não devemos permitir que uma pessoa limpa use uma vestimenta com a praga da lepra. Visto que já foi limpa da sua lepra e os seus pecados perdoados, não deveria ela usar novamente uma vestimenta contaminada com lepra. Possamos conduzir os novos convertidos a considerarem as suas roupas, uma por uma, ao Senhor em oração. Os demais cristãos não deveriam lhes dizer quais as roupas que podem e as que não podem ser usadas. Não devemos criticar suas vestes. Ao invés disso, devemos conduzi-los ao Senhor e deixarmos que levem suas roupas a Ele. Eles devem perguntar diretamente ao Senhor quais roupas são adequadas para os cristãos e quais não são. Deverão ter de se desfazer de algumas roupas, outras poderão conservar depois de feitas algumas alterações.
Deixemos que o Senhor ensine aos novos crentes o que fazer. Eles mesmos devem decidir quais roupas são pecaminosas. Possam eles solucionar plenamente este problema. Geralmente os irmãos têm menos problemas relacionados ao vestir do que as irmãs. Lindos trajes e mansidão. Não seja o adorno das esposas o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3:3-4. Se me lembro corretamente, o próximo verso, versículo 5, é a única ocorrência na Bíblia do termo santas mulheres. Há muitos lugares aonde homens santos é usado, mas aqui temos santas mulheres. Pois foi assim, também, que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Santas mulheres se ataviaram a si mesmas com um espírito manso e tranquilo. O que Pedro quer dizer é que quando as irmãs se adornam com frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de bonito vestuário, muitos desses penteados, joias e trajes não são muito adequados. Creio que precisamos enfatizar aqui que de forma alguma isto sugere que as irmãs devam ser descuidadas com o vestir. Se são negligentes na maneira de vestir, não sendo limpas e asseadas, então isso mostra que o estilo de vida delas deve ser inevitavelmente descuidado e negligente. Isso demonstra um caráter deficiente. Frisado de cabelos, no original grego, significa moldar os cabelos de muitas maneiras. Sabemos como as mulheres, através dos séculos, têm inventado muitos estilos de penteados. Adereços de ouro, se refere ao uso de joias como ornamento. Vestuário, ou vestuário bonito, pode ser relacionado à cor ou à moda. Pedro enfatiza que as irmãs não devem fazer dessas coisas o seu adorno exterior, mas que devem se adornar com a qualidade incorruptível de um espírito manso e tranquilo. É inconveniente para uma mulher estar esplendidamente vestida e no entanto manifestar o temperamento de uma leoa. Não há coerência em ver uma mulher lindamente vestida gritando e esbravejando. Se uma mulher é mansa e quieta, ela será considerada como vestida de esplendor. Vestuário apropriado com modéstia e discrição. Da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. 1 Timóteo 2:9-11. Deus tem um requisito básico para as irmãs, possuir o senso de modéstia ou pudor. É bom para as irmãs se sentirem envergonhadas, pois isto é a sua proteção natural. Não use aquilo que é contra o seu senso de modéstia. Sobriedade é o oposto de liberalidade. Seja sóbria na sua maneira de vestir, não use roupas indecentes. Podemos não saber o que seja vestuário modesto, ou vestimenta apropriada, mas cada irmã sabe o que será considerado modesto na região aonde vive. Um cristão não deve estar tão vestido a ponto de ser considerado inadequado pelos incrédulos. O nosso padrão não deve ser mais baixo do que o dos incrédulos. Precisamos aprender o que é pudor, como sermos sóbrios e o que é vestir com modéstia. Frisado de cabelos, aqui refere-se especialmente ao ato de cachear muito o cabelo como cachos de uvas. Na verdade, há 2000 anos as mulheres já faziam tais cachos. Vestuário dispendioso, refere-se ao preço do material. Dois vestidos podem ser semelhantes mas custarem preços diferentes. O estilo pode ser o mesmo, mas os materiais diferentes. As pessoas gostam de usar vestuário dispendioso. Já que o uso é o mesmo, não deveríamos gastar dinheiro em vestuário dispendioso. As irmãs devem se vestir modestamente. Nem Pedro, nem Paulo, nem nós mesmos queremos, por um momento sequer, dizer que uma irmã deve se vestir de maneira descuidada ou negligente. Enfatizamos, apenas, que as irmãs não devem procurar roupas dispendiosas, mas devem vestir-se com modéstia. É melhor para uma irmã conseguir trajar-se cuidadosamente com material simples num preço acessível. Tenho visto algumas irmãs gastarem tanto tempo e dinheiro em vestimentas bonitas e caras, e tenho também notado muitas irmãs não darem qualquer importância se estão vestidas de maneira limpa e asseada. A vestimenta da mulher é importante especialmente porque está ligada ao seu caráter.
Algumas observações pessoais. Liberdade pessoal. Gostaria de fazer algumas observações pessoais sobre a questão da vestimenta. Não creio que todos os filhos de Deus devem se vestir de maneira idêntica. Nem sou da opinião que as irmãs devem desconsiderar a aparência ou que todos os irmãos e irmãs devem se vestir somente com os materiais mais comuns e baratos. A Bíblia nunca apoia tais pensamentos. João Batista veio com vestes de pelo de camelo, enquanto que o Senhor Jesus veio com uma túnica sem costura, a melhor daquela época. Portanto, como princípio básico, um cristão é livre para se vestir como gosta, livre para escolher que tipo de material prefere, e livre para usar o estilo de sua preferência. Seja discreto. Temos liberdade para nos vestir como gostamos, mas penso que precisamos perceber uma coisa: ninguém deve estar tão bem trajado de forma que desvie mais a atenção das pessoas para suas roupas do que para si mesmo. Se tal coisa acontece, algo está errado com o vestuário. As roupas que usamos devem nos manifestar. Se faço um arranjo de flores e os meus amigos só percebem o vaso e não as flores, algo está errado com o vaso. As roupas são para ajudar as pessoas a me conhecerem, não para usurparem o meu lugar. É um grande erro, e não somente isso, é algo terrível, se alguém está tão bem vestido ao ponto das pessoas perceberem as suas roupas mas não a pessoa. Esteja vestido adequadamente. Outra coisa a ser considerada é que uma pessoa deve se vestir de acordo com a sua condição individual, isto é, relevante ao seu privilégio e posição particular. Não se vista fora da sua situação ou ocupação na vida, estar tão rica ou pobremente vestida chamará a atenção dos outros. Isto é o que devemos evitar. Vamos, então, nos vestir de acordo com a nossa condição. Assim glorificaremos o Senhor. Evite a autoconsciência. Os irmãos e irmãs não devem estar vestidos de tal maneira que os levem a terem consciência do que estão usando. Se alguém estiver consciente da sua roupa o tempo todo, seja por estar muito bem ou pobremente vestido, algo está definitivamente errado com aquele vestuário. Essa pessoa tornou-se um cabide de roupas, pois as roupas assumiram um papel muito mais importante do que o dela. As roupas a estão usando, ao invés dela as estar usando. Sendo assim, é melhor usar roupas que fazem com que nem você nem os outros fiquem cientes delas. Elas devem ser simples e ao mesmo tempo adequadas para um cristão. Elas devem estar de acordo com a sua posição na vida. Não pense que é algo pequeno estar vestido como um cristão, isto afeta o nosso testemunho diante do mundo. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.